Olá, seja bem-vindo ao dia 185 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. É um prazer ter a tua companhia. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Josué no capítulo 6, do verso 6 ao verso 27. Iremos a Salmo 135 e 136. Iremos ao último capítulo de Isaías, no capítulo 66. E finalizando a nossa leitura hoje, nós iremos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Aqui em Josué, no capítulo 6, a partir do verso 6, ele continua narrando a história da conquista de Jericó. Vamos a essa leitura? Josué, capítulo 6, verso 6. Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e lhe disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente, em que trocavam a trombeta, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo o tempo tocaram as trombetas. Mas o Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que o Senhor ordenar. Então vocês gritaram. Assim se fez a arca do Senhor ao rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou na manhã seguinte os sacerdotes e levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes levaram as trombetas e iam diante da arca, trocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram a ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de prata e ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta, o forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruíram ao fio da espada os homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que havia nela. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a cidade: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro aos tesouros do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, e ao preço de filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a região. Vamos agora a Salmo. Nós faremos a leitura de Salmo 135 e também 136. Aqui em 135 ele está falando que nós devemos louvar o Senhor pelas grandes maravilhas e porque, acima de tudo, ele é bom. E também no Salmo 136 nós vamos ver uma palavra recorrente: o seu amor dura para sempre. Vamos a essa leitura? Salmo 135. Aleluia! Louve o nome do Senhor. Louve-nos, servo do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louve o Senhor, pois o Senhor é bom.
Cantem louvores ao seu nome, pois seu nome é amável, porque o Senhor escolheu Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, e o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva, e ele faz com que o vento saia dos seus depósitos. Ele que matou os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Ele realizou em pleno Egito sinais maravilhosos contra Faraó e contra os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. Senhor, defenderá o seu povo e terá compaixão dos teus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feito por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. E nem há respiração em suas bocas. Tornem-se como eles, aqueles que fazem, e todos que nele confiam. Bendiga o Senhor a Israel. Bendiga o Senhor a sacerdotes. Bendiga o Senhor a levitas. Bendiga o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graça ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com grande habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, e o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bassã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao servo de Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluias. Vamos agora ao livro do profeta Isaías. Nós chegamos aqui no último capítulo, do último capítulo de um profeta grandioso, que escreveu 66 capítulos, e tudo isso construído passo a passo por você que está me acompanhando. Parabéns por você ter chegado até aqui, e saiba que essa conquista não é somente minha, mas é de todos vocês que têm me acompanhado e estado comigo nessa leitura. Aqui, no último capítulo de Isaías, nós vamos ler sobre o julgamento e também a esperança que o profeta Isaías deixou escrito para nós. Diz assim, Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e depois vieram a existir? A este eu pergunta ao Senhor, a este eu estimo, ao humilde e o contrito do espírito que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como um homem que mata, como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra a cabeça de um cachorro, o pescoço de um cachorro. E aquele que faz oferta de cereal é como quem se apressa, apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis.
Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles os que eles temem. Pois eu chamei, ninguém respondeu, falei, ninguém deu ouvidos, fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que temem diante da sua palavra, seus irmãos que os odeiam e os que excluem por causa do meu nome, disseram que o Senhor seja glorioso, para que vejam a alegria de vocês. Mas eles que passarão vergonha, ouçam os estrondos que vêm da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz, e antes de sobrevierem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar à luz um povo no instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre sem que eu faça dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijam-se com Jerusalém, alegrem-se por ela, pois todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se, e seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela, e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu consolarei em Jerusalém, e vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva, e a mão do Senhor estará sobre os seus servos, mas a sua ira será com os seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, em labaredas de fogo, e a sua repreensão, pois como fogo e com a espada o Senhor executará julgamentos sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Os que se consagram para entrar no jardim, indo atrás do sacerdote que está no meio do caminho, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E, por causa dos seus atos de conspiração, virei a juntar as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos lídios, aos famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia, as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como uma oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros, em carroças, e montado em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como fazem os israelitas quando apresentam a sua oferta de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. Também escolherei algum deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e seu nome. De uma lua noutra, a outra de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e seu fogo não se apagará, e causará repugnância a toda a humanidade. Essa é a leitura do profeta Isaías. Agora nós faremos a leitura lá na frente, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Aqui nós vamos encontrar João Batista sendo decapitado, aqui nós vamos encontrar a primeira multiplicação de pães, e também nós vamos encontrar Jesus andando sobre as águas. Vamos a essa leitura maravilhosa? Mateus, no capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: esse é João Batista que ressuscitou os mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João Batista, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não lhe é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque considerava-o profeta.
No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao virem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, seus discípulos aproximaram dele e disse: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes algo para comer. E eles disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, ele disse. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerado distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por todo aquele lugar e lhe trouxeram os doentes, suplicavam-lhes que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos eles tocaram e foram curados. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua leitura juntamente comigo. Sugiro que você, todas as vezes que for repetir, como nós estamos repetindo o Novo Testamento, anote, faça anotações para você fixar na tua memória os passo a passos da vida de Jesus, da forma gloriosa como ele viveu na terra e todos os seus ensinamentos. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.